Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos nessa aula de hoje resolver aqui um exercício sobre lei de Coulomb, tá certo? Esse exercício ele foi retirado do volume 3 do Hadley, 8ª edição, página 9, é a questão de número 9. A questão de número 9, ela diz o seguinte, ó, que tem 4 cargas, Q1, Q2, Q3 e Q4, dispostas nos vértices de um quadrado cujo lado vale A. E esse lado A é 5 centímetros. Vamos considerar que esse quadrado, juntamente com as cargas, estão no vácuo. Aí ele quer saber nessa questão o seguinte, quais são as componentes X e Y, certo? Da força que as cargas atuam na carga 3. Então assim, você que está aí assistindo o vídeo agora, então depois que você tirou aqui os dados, né, ele deu para a gente aqui os dados, ó, Q1 é igual a menos Q2 100 nanocoulombs, Q3 é igual a menos Q4, que dá 200 nanocoulombs, e a distância é 5 centímetros. Pause o vídeo, tente fazer a resolução, depois que você tentar fazer, você continua a assistir o vídeo para ver o desfecho, ok? Muito bem, vamos ver então qual foi o desfecho que você pode ter obtido aí. Então é o seguinte, pessoal, a carga 1 e a carga 3 tem que tipo de sinais? Ó, Q1 é igual a 100 nanocoulombs. Q3 é igual a 200. Elas são positivas. Se elas são positivas, então quer dizer que a carga 3 vai ser repelida pela carga 1. Então vai ter uma força nesta direção e sentido aqui, que é a atuação da força da carga 1 em 3. Muito bem. Agora vamos analisar qual é o tipo de interação que existe entre a carga 3 e a carga 4. Bom, a carga 3 vale 200 nanocoulombs, a carga 4 vale menos 200. Elas têm sinais opostos, então entre elas vai haver uma atração. Então a carga 4 vai atrair a carga 3, ou seja, vai então puxar a carga 3 para onde? Para a direita. Então essa é a força que 3 exerce ou recebe de 4. Agora vamos analisar o que acontece aqui entre as cargas 2, né, e 3. Bom, a carga 3, ela vale quanto? 200 nanocoulombs. A carga 2 vale menos 100. Então, entre 3 e 2 existe atração, certo? Então, essa carga 3 vai ser atraída pela carga 2. Então, essa aqui é a orientação do vetor força de 3 em 2. Muito bem. Então, atuando sobre a carga 3, eu vou ter esses 3 vetores aqui. Perceba que 2 destes vetores já estão aonde? Já estão nas direções x e y. Então, para mim agora, basta fazer o seguinte, basta pegar esse vetor que está inclinado e projetar uma parte dele em x, projetar outra parte dele em y e somar a projeção de x com F34 e subtrair a posição de y com F3. Aí eu vou ter a resultante em x e em y. Bom, percebam que se eu for projetar aqui o vetor 3, 2 em x, está aqui, eu vou ter um vetor aqui, projetar aqui em cima, colocar com uma cor distinta, tá, amarela. Então vamos supor que essa aqui é a projeção de F32 no eixo x. Eu vou chamar essa projeção aqui de Fx, né? E essa aqui é a projeção dela no eixo y. Essa aqui é a projeção dessa força no eixo y. Vou chamar ela de Fy. Certo? Bom, feito isso, basta para mim agora fazer os cálculos, ok? Então vamos lá fazer os cálculos então. Bom, como que eu calculo a força eletrostática entre duas cargas? Você vai usar ali a expressão em Coulomb. Então a força elétrica é igual à constante do meio vezes o módulo das cargas dividido pelo quadrado da distância que separa elas. Vamos considerar aqui que o nosso experimento, como a gente disse no início, esteja no vácuo. Se o experimento foi feito no vácuo, o valor da constante é esse aqui, ó, 9 vezes 10 a nona, né, Newton metro quadrado por 1 quadrado. Então a primeira força que eu vou encontrar é a força de 1 em 3. Então, ó, F de 1 em 3. Então F de 1 em 3 é igual a constante, né? Quanto que vale a constante? 9 vezes 10 a nona. Vezes a carga de 1. Quanto que vale a carga de 1? 100 nanocoulombs. Então vou escrever aqui, ó, 100. O 100 é 10 ao quadrado
O nano é 10 a menos 9. Essa aqui é Q1. Vezes a segunda carga, Q3. Quanto que vale a carga Q3? 200. 200 é a mesma coisa que 2 vezes 100. 100 é 10 ao quadrado, então vai ficar 2 vezes 10 ao quadrado. O nano é 10 a menos 9, então vezes 10 a menos 9. Todo mundo aqui dividido pela distância elevado ao quadrado. A distância que separa as cargas 1 e 3 é o próprio lado do quadrado, que segundo ele enunciado é 5 centímetros. Então a distância vai ser 5. 5 centímetros são quantos metros? 5 vezes 10 a menos 2, certo? Todo mundo elevado ao quadrado. Pronto, então vai sobrar para mim isso aqui, ó. Bom, vamos lá então, ó. 2 vezes 9 dá quanto? 18. 18 vezes. Ó, 10 a nona com mais 10 a mais 9, corta. Então vai ficar aqui para mim, ó, 10, conserva a base 10 e somos expoentes. 2 mais 2, 4. 4 menos 9, menos 5. Dividido aqui embaixo por 5 elevado ao quadrado. 5 vezes 5, 25. 10 a menos 2 elevado ao quadrado, 10 a menos 4. Muito bem, então a força F de 1 em 3 é igual. Quanto que vale 18 dividido por 25? Bom, se eu multiplicar os dois por 4, vai ficar 36, 72 dividido por 100. 72, 18, 36, 36 vezes 2. 2 vezes 6, 12 vai 1, 2 vezes 3, 6, isso. 72 dividido por 100, 0,72. Então aquela razão é 0,72. O 10 a menos 4 passa para cima positivo. Então vai ficar quanto? Menos 5 mais 4, menos 1. Ok? Então essa aqui é a força que 1 exerce em 3. Então força de 1 em 3 é igual. Se você quiser colocar em notação científica, basta levar a casinha a vírgula, duas casinhas para frente. Ó. 1, 2. Vai ficar 10 a menos 3. Então vai ficar 72 milinewtons. Pronto. Este é o valor da força de 1 em 3 em moto. Tá bom? 72 milinewtons. Vamos encontrar outra força agora, pessoal. Força de 3 em 4. Então vai ficar aqui, ó, força de 3 em 4. Vai usar aqui a expressão de Coulomb, ok? A constante é 9 vezes 10 a nona, vezes a carga de 3. Qual que é a carga de 3? 200 nanocoulomb. Então 200 é 2 vezes 100, o 100 é 10 ao quadrado, o nano é 10 a menos 9. Essa é a carga de 3. A carga de 4 é igual à carga de 3, 200, ou seja, 2 vezes 100 nano, 10 a menos 9. Dividido pela distância elevada ao quadrado. Qual que é a distância entre a carga 3 e 4? É o lado do quadrado, 5 centímetros. Se você pegar isso em metro e elevar ao quadrado, já é isso aqui que nós havíamos encontrado. Então, 25 vezes 10 a menos 4. Muito bem. Vamos ver quanto é que vai dar isso. Então, isso aqui é igual a 2 vezes 2, 4. 4 vezes 9, 36. E multiplica. 10 a nona com 10 a menos 9, corta. Conserva as bases 10 que restaram e somos expoentes. 2 com 2, 4. 4 menos 9, menos 5. Ok? Dividido por quanto? Por 25 vezes 10 a menos 4. Então a força de 3 em 4 é igual a 36 dividido por 25. 36 vezes 4 dá 24, 2, 12, 14. 144 dividido por 100 dá 1,44. Então 36 dividido por 25 dá quanto? 1,44. Conserva a base 10, passo 4 positivo. Menos 5 mais 4, menos 1. Isso é Newton. Portanto, a força de 3 em 4 é igual a quanto? Se você levar a vírgula duas casas para frente, vai ficar 10 a menos 3. Então, isso aqui dá quanto? 144 o quê? Milinewtons. Muito bem. Essa aqui é a força de 3 em 4.
Agora, vamos encontrar quem? A força de 3 em 2, tá certo? Bom, a força de 3 em 2 vai ficar assim, a força de 3 em 2 é igual a constante, 9 vezes 10 a nona, a carga 2, quanto que vale a carga 2? 100 nano, 100 é 10 ao quadrado, nano é 10 a menos 9, vezes a carga 2, desculpa, a carga 3, a carga 3, 200 nano, 2 vezes 100 nano, 10 a menos 9. Agora, dividido pela distância entre a carga 3 e a carga 2. Percebam que a distância que separa a carga 3 da carga 2 é o quê? É a diagonal do quadrado. Bom, como que a gente encontra a diagonal do quadrado? Olha só, a diagonal do quadrado, vou colocar aqui, a diagonal do quadrado é igual a quem? A raiz de 2, certo? A raiz de 2. Então, se você pegar isso aqui e elevar ao quadrado, vai ficar o que para mim? 2 vezes quem? A ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado é 2. Raiz do A ao quadrado é o A ao quadrado. Então, isso aqui vai ser igual a quanto? Olha só. O 2 que está multiplicando embaixo, também multiplica em cima. Posso cortar. Então, sobrou para mim isso aqui, então, em cima. Ó, 9, ok? 9. 10 a nona com 10 a menos 9 corta. Sobrou as potências de base 10, então conserva a base 10. 2 mais 2, 4. Menos 9, menos 5. Dividido isso aqui por quanto? Por A ao quadrado. O A ao quadrado eu sei quanto que dá. Ó. 25 vezes 10 elevado a menos 4. Então isso aqui é igual. 9 dividido por 25. 36%. 36% é 0,36 vezes 10 elevado a menos 5 mais 4, menos 1. Então quer dizer que a força, né, a força que 3 exerce em 2 é igual a quanto? Levando a vírgula mais duas casas para frente, vai ficar 36 vezes 10 a menos 3, ou seja, 36 milínewtons. Pronto. Então, como eu já conheço agora o valor das três forças, e tem uma delas que está inclinada, eu preciso descobrir agora as projeções. Então perceba, se você olhar aqui, ó, olha só, para eu descobrir quanto vale essa projeção da força 3,2 em x, eu vou ter que descobrir o valor desse ângulo aqui. Ó. Esse ângulo aqui é um ângulo θ. Ok? Tem que descobrir quanto que vale o ângulo θ. Quem já está com a calculadora, pega a calculadora científica para saber quanto que dá aí o seno e o cosseno de 45. Esse ângulo θ eu sei quanto vale. Como isso aqui é um quadrado e essa distância é diagonal, esse ângulo aqui é um ângulo reto, é a diagonal divide ao meio, então θ vale quantos graus? 45. Então o fx você encontra com qual relação trigonométrica? Cosseno. E o fy com qual relação? Seno. Então quer dizer que meu fx é igual a quem? É a força de 3 em 2 vezes quem? Vezes o cosseno de θ. E o meu fy é igual a força de quem? De 3 em 2 vezes o seno de θ. Como 45 graus tem o mesmo seno e o mesmo cosseno, essas projeções aqui são iguais. Então, eu tenho o valor dessas projeções. Quanto que dá aí o seno ou o cosseno de 45 graus? Alguém tem uma calculadora aí? Aí de 2 com 2. Aí de 2 sobre 2, quanto que dá isso? 0,7. Faz a calculadora aí, tem de 2 dividido por 2. 10, aí vai indo, mil. 0,7. 0,707. Isso, 0,707. Por gentileza, cara, pega esse valor e multiplica para mim por 36, que é o valor de quem? De F32. Esse valor vezes 36. 25,45. 25,45 milímetros. Olha só, esse aqui é o valor das projeções que eu tenho, né, em x e em y. Pronto. Se eu tenho o valor das projeções em x e em y, agora eu posso descobrir o que ele quer, que é a componente em x e a componente em y. Bom,
Vocês já devem ter paralisado o vídeo, né, para assistir. Eu vou apagar só esse pedacinho de cá, gente. Só esse pedacinho de cá para finalizar o exercício. Então, olha só. Então, se você olhar aqui na carga, quantas forças estão atuando no eixo X? Duas. Uma para a direita, que é F3, 4, e outra também para a direita, que é a que eu disse X. Então, a componente da força no eixo X é a somatória de quem? Da minha força Fx com a minha força de quem? De 3 e 4. Pronto. Então, quanto que vale o meu Fx? Está aqui, ó. O meu Fx vale quanto? 25,45 milínewtons mais F34. Quanto que vale o F34? F34 vale 144. Fazendo essa soma aqui, eu vou encontrar, ó, x igual. Quanto que dá essa soma aqui? 144 mais 25. Ó. 4 com 5, 9. 4 com 2, 6. 169. 169,45 milímetros. Pronto. Este é o valor da componente da força que atua em X na direção da componente da força que atua na carga 3 no eixo X. Agora, no eixo Y, perceba que no eixo Y tem duas forças atuando. Tem uma força para cima, Fy, e uma força de mesma direção, só que sentido contrário, para baixo, F13. Quem que é maior? Vamos ver? Ó, o F13 vale quanto? O F13, 72. O Fy, 25. Então vai ser a maior menos a menor. Ou seja, F13 menos Fx, a resultante. F13 é 72 menos Fx dá quanto? Fx dá 25,45. Portanto, eu vou ter como componente em Y essa diferença. Quanto que dá isso aqui, gente? 72 menos 25,45. 12 menos 5, 7. 6 menos 2, 4. 47,45 milímetros. Ok? Muito bem. Então, este é o valor da componente em Y que atua na carga 3 e esse é o valor da componente da força que atua em 4. Certo? Então, está aí. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.